Paulo e Corinthians. Fala, Fábio Luciano, tudo bem? Marcelo, tudo bem. Boa noite a você, ao Bubu, boa noite a todos. Tem bastante coisa para a gente falar, né, Marcelo? É isso, a gente vai analisar se São Paulo e Corinthians, né? Acho que a gente pode colocar como justa a vitória do São Paulo, por tudo que foi apresentado, até pela questão mental também do São Paulo, né? O Corinthians teve 2 jogadores expulsos, isso tem um reflexo muito grande dentro da partida. É uma vitória que faz bem para o São Paulo, porque, né, após uma eliminação, você vencer um clássico importante como contra o seu grande rival tem um impacto positivo. Sim. E tem a questão do Corinthians também, que acabou perdendo a cabeça em alguns momentos, né? Isso prejudicou muito a equipe. E o Corinthians continua, né, no momento, nessa zona tão complicada de zona de rebaixamento. Então é um trabalho também que vai ter que ser feito até o confronto na Copa do Brasil contra o Flamengo. Pois realmente a gente está vendo aí o momento em que o Fagner foi expulso, né? Depois de um pisão no Calleri. Sim. E aí o Lucas vai e abre o placar para o São Paulo. Rodrigo Bueno, Bubu com a gente também. Fala, Bubu, tudo bem? Boa noite. Boa noite para você, Marcelo, capitão, fã de esporte. Se não tem, digamos assim, como o São Paulino recuperar o que aconteceu nesse mês de setembro com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, ao menos esse mês de setembro, que foi tão difícil para os tricolores, você termina o mês vencendo o seu maior rival com muita cara de redenção, né? O Lucas Moura tinha perdido um pênalti no jogo contra o Botafogo na Libertadores. Teve até uma discussão ali entre o Calleri, o Luciano e o Lucas Moura para ver quem ia bater o pênalti. O Luciano queria bater o pênalti. O Calleri convenceu ele a deixar a bola com o Lucas. E achei ótimo o momento do Calleri. A gente fala sobre isso. Para recuperar, né, um pouco, né, o Lucas Moura, que estava muito abatido. E aí, na sequência, o jogo ficou mais fácil para o São Paulo. Ficou tão fácil, que quase que o São Paulo, no final, se complica, né? A diferença numérica é abissal, né? Quando você tem 11 contra 9, mesmo assim o Corinthians conseguiu fazer um gol com o Yuri Alberto. O Corinthians tem um prejuízo já para outra rodada, né? Que fica sem o Fagner e sem o André Ramalho. Já tem 2 jogadores expulsos. E o São Paulo se recoloca na briga pelo G4. A missão do São Paulo até agora, no final do ano, é se classificar para a próxima Libertadores e, se possível, no G4, né? Pegar uma vaga direta, fica na torcida aí para o Flamengo tropeçar, o São Paulo ficar entre os 4 primeiros do campeonato. E a gente já vê o Zinho também aqui no nosso estúdio. O Zinho participa com a gente desse Sport Center. Fala, Zinho. Abençoado, Zinho, conosco. Boa noite. Tudo bem, Marcela? Boa noite para você, para os meus colegas, companheiros. Capita, Fábio Luciano, Rodrigo Bueno, rei de Nova Iguaçu. Conhece tudo da Baixada Fluminense. E é um fã de esporte, né? Olha, eu ouvi atentamente os companheiros falando aí sobre o duelo, né, São Paulo e Corinthians. Eu fiquei, confesso, Marcela, com o celular no jogo do Fluminense. Aí, hora eu botava o jogo do Fluminense no telão e o do São Paulo e Corinthians no celular. Ou seja, tentando acompanhar os dois. E, olha, jogos bem, primeiro tempo, ruins, dos dois jogos que eu acompanhei. Bem, assim, sem muita qualidade técnica. O clássico achei muito pegado, muita falta, muita discussão. Jogo só aconteceu um pouco mais no segundo tempo, que o Corinthians saiu, foi para o jogo para tentar empatar o jogo, né? As expulsões condicionaram muito o jogo para mim. Jogar com jogadores a menos fica muito complicado, mas ao mesmo tempo me decepcionei com o São Paulo. Porque o São Paulo, com 2 jogadores a mais, não foi superior de amassar, de controlar o jogo. O Corinthians fez gol e teve chance para fazer outro. Então, assim, 3-1, parece que, quem não viu o jogo, né, que o São Paulo deitou e rolou no jogo. Eu não vi isso. E até me decepcionou. O São Paulo muito mais abalado pela saída da Libertadores do que o Corinthians, que está na zona de rebaixamento, Marcelo. Eu vi o Corinthians tentando mais, o Corinthians com mais personalidade que o São Paulo, que com 2 jogadores a mais, não matou logo o jogo, veio fazer o terceiro já no final do jogo. Então, me decepcionou essa postura do São Paulo. Eu entendo que você sai de uma competição grande, tem um pouco aí de ressaca, mas está pegando um time que está no sufoco total no Campeonato Brasileiro, que é o Corinthians. Então, o São Paulo, para mim, tem que se levantar mais rápido, porque ele tem chance. O Bubu falou que é pelo G4, mas pela pontuação ele tem chance de ser campeão brasileiro ainda. Então, a minha visão foi essa. E do outro lado, Marcela,
o Fluminense, além de perder para o último colocado, a bolinha foi bem pequena que jogou, mas muito pequena, né? Um sufoco, muita falta daquele Fluminense envolvente, tá longe, até o melhor jogador, que é o Arias, hoje não apareceu. A gente vai falar desse jogo do Fluminense, logicamente, essa luta contra o Z4, mas só para repassar esses jogos agora, tá? Das 4 horas da tarde. A gente teve um Fortaleza que venceu o Cuiabá, ou seja, o Fortaleza que ainda briga e vai continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro e só pensa em Campeonato Brasileiro agora, já que está fora também da Sul-Americana. E a gente fala também desse Fluminense que perdeu para o Lanterna Atlético Goianiense. É uma luta muito, mas muito árdua contra o Z4 e o Corinthians que também perdeu para o São Paulo e também está nessa luta contra o Z4. Mas a situação do Fluminense é realmente muito, mas muito difícil, porque é claro que quando você vai fazer aquelas contas, você coloca 3 pontos desse jogo contra o Lanterna do campeonato. Mas segura aí que a gente já fala sobre isso. Eu quero voltar, colocar esse ponto que o Zinho disse agora. Um São Paulo que poderia ter feito muito mais, principalmente porque estava, primeiro, com um jogador a menos, mas no segundo tempo ali, a partir dos 17 minutos, com 2 jogadores a mais. O São Paulo com 2 jogadores a mais. Você também sentiu isso, Capita? Porque tem uma hora ali, aos 40 minutos, que parece que é um São Paulo querendo que o jogo acabe. Sim. E é 40 minutos com 2 jogadores a mais. E vencendo por 2-1. Mas aí tá naquela luta, tipo, vamos afobado ali para querer que o jogo acabe. Você sentiu isso também? Então, Marcelo, assim, o Corinthians, quando perdeu o primeiro jogador, que foi o Fagner, na volta do segundo tempo, parecia que o jogo estava com o mesmo número de jogadores dos 2 lados. Então, assim, o São Paulo em nenhum momento conseguiu aproveitar essa questão de um jogador que já tem uma diferença, tem um impacto dentro do jogo. O Corinthians fez algumas alterações, né, no intervalo, acabou tirando, por exemplo, o Bidu do lado esquerdo e não colocou nenhum jogador na função ali. Então, assim, a gente percebia que tinha um espaço a ser explorado pelo São Paulo no início do segundo tempo que não foi explorado. E o Corinthians, né, teve algumas possibilidades, teve uma chance com o Coronado, que tentou achar um passe ali para o Romero. Depois teve o próprio Romero, acabou perdendo uma chance no comecinho do segundo tempo. E aí vem a expulsão do André Ramalho. Acho que é aí que chama um pouco mais a atenção. Porque quando você tem 2 jogadores a mais, Marcela, assim, os espaços eles aumentam muito para quem tem os 11 jogadores em campo. E aí nessa questão eu concordo com o Zinho, né? A gente vai debater com o Bubu também, que o São Paulo não soube explorar esses espaços que o Corinthians acabou propiciando e correu risco realmente de sofrer, né? Como sofreu o gol do Yuri Alberto, correu o risco de sofrer até o empate, mas é algo que tem um pouco de relação à eliminação da Libertadores, né? Então, assim, tem também um desgaste físico, tem uma questão psicológica, né? A importância de você já estar vencendo o jogo e acabar tropeçando em um clássico, em um jogo que você tem jogadores a mais, a cobrança seria muito grande em cima do São Paulo pela eliminação e caso o Corinthians viesse a empatar a partida. Então tem algumas questões a serem analisadas. Mas assim, eu não percebi, Marcelo, durante o jogo e principalmente após a expulsão do André Ramalho, alguma chance do Corinthians de reverter essa situação. Sim. É lógico que o Corinthians criou algumas chances na base do, né, enfim, da vontade, da luta, é a cara desse Corinthians também, mas o São Paulo, da sua forma, acabou controlando o jogo. A gente pode questionar, assim, o São Paulo, como o Bubu mesmo falou em alguns momentos, o São Paulo tinha a chance de buscar o terceiro gol e optava em trazer a bola para trás, em tirar a velocidade do jogo, e aí falta essa questão de realmente matar a partida. Mas aí é mais uma questão de controlar o jogo do que dar a possibilidade do adversário de fazer o gol. E a vitória acaba sendo justa, na minha opinião, merecida, né? Porque o São Paulo, como eu disse, teve essa questão psicológica também, né? Porque vem de uma eliminação, mas soube manter esse controle emocional para provocar o Corinthians em alguns momentos. No lance do Luciano, por exemplo, com o André Ramalho, acaba sendo uma provocação, né? O André Ramalho acaba perdendo a cabeça em um lance que já tinha sido paralisado pelo árbitro. A questão do Fagner, a gente, assim, entende toda a carreira do Fagner, positiva e negativa, mas é um jogador que, pela experiência que tem, pelo momento do clube, né? Pelo posicionamento de capitão que ele é hoje, ele acaba... porque, assim, eu não vejo disputa do Fagner. Assim, se ele estiver tentando disputar a bola
e tivesse tido um contato com o Calleri, mas eu não percebo isso em nenhum momento. Você percebe que ele vai realmente para pisar no Calleri, né? Na minha visão, eu não vejo ele tentando disputar a bola com relação a essa jogada. O que me chama a atenção, e até falei com o Bubu um pouco fora do ar, é porque assim, a gente vê muitos jogadores, aí eu vou fazer um elogio para o Calleri agora, porque a gente vê muitos jogadores que no primeiro tranco que tomam, eles optam em sofrer a falta, em ficar no chão. E no lance da penalidade, o Calleri ele toma 2 trancos, né? Ele sofre 2 faltas, ele continua na jogada, então assim, ele faz que vai cair, ele retoma a força, ele leva a jogada para dentro da área e acaba sofrendo a penalidade do Fagner. Então tem essa questão também, né, do jogador entender o momento que ele tem que sofrer a falta, ou tem que chamar a atenção do árbitro para isso, mas também que ele pode levar uma vantagem, como o Calleri levou para conseguir aí a penalidade e o primeiro gol. Então, assim, com relação a um panorama geral, eu acho que o Corinthians perdeu a cabeça em momentos que não poderia perder e o São Paulo, dentro de um contexto geral, soube controlar a partida. Pois é, um São Paulo que eu acho que o Zubeldia até sente esse momento mais perigoso, né? Que um Corinthians, será que o Corinthians pode empatar? E aí coloca o André Silva e é muito feliz porque é ele que faz o gol, o terceiro gol. Mas, Bubu, como é que você vê, então, esse momento do São Paulo, esse momento pós-queda de Libertadores? Como é que você enxerga essa partida contra o Corinthians e essa vitória que foi muito importante até para o restante da temporada, né? Tirar aquilo, sai e vamos pensar agora no que importa, que é o Campeonato Brasileiro. Para o São Paulino, não tem melhor remédio ou solução do que vencer o Corinthians, que é o maior rival. O São Paulo mantém um tabu, né, na história do Majestoso. O São Paulo jamais perdeu do Corinthians fora do estado de São Paulo. Já teve jogo em Recife, São Paulo ganhou por 1-0, no Recife. No Recife. Já teve jogo em Goiânia, empate. Teve jogo nos Estados Unidos, a Florida Cup, São Paulo empatou e ganhou, foi campeão nos pênaltis. Agora o jogo em Brasília, então, né, nesses, não são tantos, né, mas são 4 jogos agora fora do estado de São Paulo, entre Corinthians e São Paulo nunca foi derrotado. Então, para o São Paulo vencer essa partida, é claro, você olha a tabela, ganhar 3 pontos é interessante. O São Paulo está numa posição nobre, só que é muito mais o aspecto psicológico, o aspecto moral. O torcedor tá machucado, tá dolorido. Então, para ele vencer o Corinthians, se fosse de 1-0 ali, já seria algo assim muito positivo. Só que a partida se apresentou de tal maneira para o São Paulo golear o Corinthians. Então, se o São Paulo tivesse mais fome, tivesse mais ambição... Eu comentava aqui com o Capita, né? Muitas vezes o time moroso, aproveitando, até 2 jogadores, mas vamos ficar tocando aqui. A torcida em algum momento pedindo mais um, tava 2-0, o jogador tocando pro lado, aí começa olé, olé. Pô, você tá com 2 a mais contra o seu maior rival, é raro ter uma chance como essa para você castigar o seu adversário, né? E o São Paulo não fez. Deixa eu só colocar esses números, Bubu, até para você falar. São números assim, ó, 53% de posse de bola do São Paulo, 47%, a gente pensa, né? 2 a mais, mas ok, era o São Paulo que estava sempre na frente. Passes certos, 322, 273, finalizações, 19 do São Paulo contra 11 do Corinthians, 8 do São Paulo no alvo, 3 do Corinthians. Grandes chances, 4-3 para o São Paulo, ações na área rival, 27-14. E o gols esperados, 2,55, 0,70. Pode concluir. Então, alguns jogadores do São Paulo ainda estão abaixo. O Wellington Rato teve chance para fazer pelo menos um gol, para não falar 2, né? 2. Então o Wellington Rato é o tipo de jogador que nesse ano caiu muito de produção em relação ao ano passado. Ele foi decisivo contra o Corinthians na Copa do Brasil ano passado. O Luciano é um jogador que até virou reserva agora na Libertadores, porque não vinha tão bem. Só que o William Garoto perdeu espaço, teve uma chance como titular. O Luciano foi importante mais uma vez ao provocar a expulsão de um adversário, mas também tomou amarelo, deu chilique, tomou decisões erradas. Ele perdeu uma bola no comecinho do jogo, armou um contra-ataque para o Corinthians. Então, assim, são jogadores importantes do São Paulo que não estão no melhor momento. O Lucas não está tão bem, então para ele é importante fazer um gol. O Calleri também saiu se sentindo muito culpado pela eliminação, pelos gols que ele perdeu no tempo normal e depois nos pênaltis que ele errou a cobrança. Então, para ele também é legal sair vitorioso de um clássico em que ele também gerou a expulsão do Fagner. Por isso que eu falei em redenção, né? Para alguns jogadores isso é importante, né? O Rafael não foi bem em alguns lances, né? Para mim também falhou no gol do Botafogo. Hoje ele não teve culpa no gol do Yuri Alberto, mas né, eram 25 mil São Paulinos, né? O jogo é em campo neutro, em Brasília, mas o mando é do São Paulo. E por reciprocidade, os clássicos paulistas não têm digamos assim, torcida mista, né? Só torcida única. Então, me parece que o São Paulo tem a festejar
a recuperação agora tem, digamos assim, ninguém quer o tempo para descansar. Você queria continuar nas competições. Mas o São Paulo, depois de muito tempo agora, vai ter tempo para treinar. Acho que o Zubeldia foi bem na escalação. Você vê, o Botafogo perdeu pontos importantes contra o Grêmio, mexendo no time. Ah, não, pela maratona, pelos jogos e tal. E o Botafogo tá jogando pelo título, né? Ali eu acho que talvez foi um exagero de poupar, de preservar. O São Paulo não dá tempo de recuperar, já vai com força máxima, é o Corinthians, é o maior rival, vale muito mais do que os 3 pontos esse jogo. E, por exemplo, ele foi esperto, o jogo estava pedindo expulsão, né? A gente estava falando, era muito cartão. Ele tira o Zubeldia, o Rafinha e o Luciano, que tinham uma chance muito grande de ser expulso, né? Naturalmente já são jogadores mais pilhados, assim, já tinham amarelo. O Zubeldia logo no começo tira os 2 para evitar, né, aquela lei da compensação, né? O juiz expulsou para um lado, expulsa para o outro. E aí o São Paulo foi levando em banho-maria um jogo que ele poderia ter feito saldo, né? E complicado ainda mais o rival, né? Porque saldo de gols pode ser decisivo, tanto para uma vaga na Libertadores quanto para o rebaixamento. Galera, é isso. Vitória importante do São Paulo contra o Corinthians. Uma vitória para dar confiança para os próximos jogos, as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. São Paulo que com essa vitória momentaneamente está ali no G4. Vale lembrar que o Flamengo joga ainda hoje contra o Atlético Paranaense. O Flamengo tem que tropeçar para o São Paulo, né, se manter no G4 do Brasileiro. Uma vitória muito importante. O São Paulo jogou parte ali do jogo com 2 jogadores a mais. Primeiro tempo teve o jogador do Corinthians expulso, o Fagner, entrada no Caleri, pênalti, Lucas bateu, marcou para o São Paulo. O São Paulo jogou ali o primeiro tempo com 1 homem a mais, parte do segundo tempo ali com 2 jogadores a mais. O André Ramalho foi expulso, uma cotovelada ali no Luciano, e o São Paulo venceu com todos os méritos, vitória importante. E agora é aguardar, né, a sequência dos próximos jogos, as próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Uma vitória para dar uma resposta, né, após a eliminação na Libertadores. Para quem colocava o Corinthians como favorito, né, muita gente falando que o Corinthians era o grande favorito, chegava no melhor momento, mas esqueceram que quem está ali no Z4 é o Corinthians. O São Paulo, para essa partida aí, chegou em 5º no Brasileiro, bem mais tranquilo. E tanto é que conquistou nessa vitória aí muito importante. Que é a tabela do Brasileirão, São Paulo em 4º, o Flamengo joga contra o Atlético Paranaense, né, às 20 horas. O torcedor São Paulino com certeza vai dar aquela secada do Flamengo para o São Paulo se manter ali no G4. Esse é o objetivo, né, se manter aqui no G4 para garantir a classificação para a Libertadores na próxima temporada do próximo ano de 2025. Né? Vitória importante e agora é aguardar as próximas partidas. São Paulo perdeu muito gol hoje. O Wellington Rato mesmo ali no segundo tempo teve um lance ali que qualquer pessoa fazia aquele gol e ele acabou desperdiçando várias chances desperdiçadas pelo São Paulo. Conquistou a vitória, né? Mas podia ter até conseguido conquistar uma goleada contra o Corinthians hoje se tivesse aproveitado melhor as oportunidades e principalmente a vantagem de estar jogando com 2 homens a mais, mas é aguardar, né, as próximas partidas do Tricolor. Deixa sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo, valeu e até a próxima, galera.